E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? É isso aí. Nossa, olha o tamanho do peito do menino. Melhor, do tórax, né? Pode ser peito, porque quem tem seios é mulher. Rapaz, tô gordo, hein? Tem que ficar na academia. Vamos lá, corta aqui pra mim, meu. Corta aqui pra mim, porque o negócio é exclusivo, meu filho. Vamos lá. Então galera, vocês estão vendo aí de fundo musical, é uma trilha sonora aí de eleição. Propaganda eleitoral gratuita. Se ela é gratuita, por que é cobrado milhões de reais para divulgar no meio de comunicação, né? Propaganda eleitoral gratuita. Se é grátis, por que tem que ser pago? Por que o sistema governamental tem que pagar para as instituições responsáveis pelas emissoras para levar ao ar a sua propaganda eleitoral, né? Para levar aí o seu projeto da qual a pessoa pode executar durante o seu mandato. Nós sabemos que em período eleitoral os políticos só aparecem nessas épocas, nessas ocasiões, porque eles aparecem para pedir o meu e o seu voto. E por falar em eleição, nós estamos aí, praticamente desde o começo do ano, vamos dizer assim, manifestações devido ao problema dos gastos na Copa. A senhora presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, né? Ela disse em 10 minutos e alguns segundos, em período eleitoral, falando com os senhores brasileiros e brasileiras sobre os gastos que de 2010 para cá houve na área da saúde, que chegou à faixa de 1 trilhão de reais. E ela, automaticamente, ela fez o seu comentário sobre as pessoas que estão fazendo as manifestações e que estavam dizendo que não iria ter Copa. Tá tendo Copa. E ela também passou na cara de muitos brasileiros, que muitas pessoas se queixando, né, por causa desses 2 bilhões de reais aí que foram gastados nos estádios. Segundo ela disse que de 2010 para cá foi gastado 1 trilhão de reais em prol da área da saúde. É um meio de se defender, né? Mas é claro, todos nós sabemos o quanto a área da saúde ela sofre. Só para vocês terem uma ideia, a minha mãe, há 2 anos, aguardava por uma cirurgia, sabe aonde? No maior hospital da América Latina, no HC de São Paulo. O que acontece? Quando ela conseguiu essa marcação, quando ela estava na mesa do centro cirúrgico, cancelaram a cirurgia. Daí então demorou 2 anos para voltar a fazer essa cirurgia. Essa cirurgia, ela era para ter feito agora no mês passado, no dia 12 de maio de 2014. A cirurgia estava marcada para as 10 horas da manhã. Chegamos lá às 6h30 da manhã. Quando foi às 10 horas, marcaram para 1 hora da tarde. De 1 hora da tarde, atrasaram para as 2 horas. Às 2h30, minha mãe entra para o procedimento do centro cirúrgico. Quando é praticamente 3 horas da tarde, estavam próximos já de anestesiar o local para que ela pudesse fazer a cirurgia. Sabe o que aconteceu? A pressão da idosa subiu. Estava 19/7, se não me sai a memória. E desde então, eu fui almoçar, né? Não fiquei aguardando no hospital, porque eu não podia estar ali dentro no meio. Então fui almoçar. Enquanto eu estou terminando o meu almoço, o telefone toca. Vem buscar a sua mãe, porque a cirurgia está suspensa. Vocês imaginam só a falta de responsabilidade dos nossos profissionais da área da saúde. Cirurgia marcada para 10 horas da manhã, com papéis tudo comprovando. Eles enrolaram até 1 hora da tarde. De 1 hora da tarde foi para as 2 horas. Das 2 para as 2h30. Quando foi 3 horas, que foram fazer o procedimento da cirurgia. Agora eu te pergunto, meu amigo. Eu te pergunto. Pode uma senhora de 74 anos aguentar, ficar mais de 12 horas de jejum para poder fazer uma cirurgia?
não há diabetes que suporte, não há pressão que suporte, né? Que não fique estabelecida. Tem que subir mesmo. Já está sem comer. Já está mais de 12 horas aguardando o procedimento da cirurgia. É um absurdo. Ela entrou em jejum no dia 11 por volta de 10 horas da manhã. E já era dia 12, já eram 2h30 da tarde. A cirurgia ainda não tinha sido feita. E os médicos queriam que ela estivesse com a pressão boa. Como desse jeito? É impossível. Então, senhora presidenta Dilma Rousseff, independente que o Brasil tenha gastado R$1 trilhão da área da saúde, você está entendendo? Mas, independente disso, para onde que foi todo esse investimento? Porque tiveram que vir médicos de Cuba para poder atender o país do Brasil. Eu, por exemplo, aqui na minha cidade, aqui no meu bairro, eu nunca ouvi ainda falar desses médicos cubanos. Aqui próximo de casa tem um dos segundos maiores hospitais da América Latina aqui, do município da prefeitura. Até agora eu nunca ouvi falar de nenhum desses médicos cubanos que estão atuando. As UPAs e os AMAs que estão ao nosso redor da minha cidade, do meu bairro, eu também nunca ouvi falar de que esses médicos chegaram até aqui. Né? E outra, o Brasil tem tantos médicos. A escola de medicina é o que mais tem aqui. Tinha necessidade de pegar médicos de fora. Sabe o que eu vejo? A falta de responsabilidade dos próprios médicos que nós temos. A falta de honrar os próprios médicos que nós temos. Não haveria necessidade de pegar médicos de fora para trazer para dentro do país, do Brasil. Mas aí eu te pergunto, em qual da sua cidade, você que está me assistindo nesse momento, qual da sua cidade, qual do seu bairro, você sabe que você está sendo atendido por um médico cubano? São poucos, né? Mesmo essa quantidade de médicos que veio, não é o suficiente para atender a demanda de pacientes que o hospital público ele atende. Tem hospitais que atendem por dia 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 15.000, 20, 30.000 pacientes por dia. Por dia. Como que pode uma coisa dessa? Independente que R$1 trilhão foi gastado na área da saúde, nós encontramos hospitais sem leito, hospitais sem profissionais de plantões, tanto na área da enfermagem, como também na área de cirurgia, na área de atendimento médico. Quantos, às vezes até enfermeiros, geralmente às vezes cuidavam de 3, de 4 pacientes. Existem enfermeiros que cuidam mais de 6 pacientes, cada um com um estado crítico. Então, fica muito puxado para a área da saúde, um único enfermeiro tomar conta, ou enfermeira tomar conta de mais de 6, 10, 15 pacientes. Não tem como ele dar uma atenção primordial para todos. Não tem como. E às vezes fica até sem medicar, até sem dar banho, enfim. É uma vergonha a nossa área da saúde. Bom, senhora Dilma Rousseff e outros parlamentares disseram que as manifestações são abusivas, que essas manifestações são um meio deles estarem reivindicando, mas estão reivindicando de forma errada. Bom, claro, vocês têm os maiores e os melhores hospitais da América Latina. Sírio-Libanês, Albert Einstein, Hospital 25, não estou me enganado, não sabe a minha memória, Hospital 25, só vai rico. Só vai rico. Homens e mulheres de postura, de grana. Mas faz o seguinte, dá uma passadinha no hospital próximo da minha casa. Dá uma passadinha aqui no consultório aqui do UPA perto da minha casa. Dá uma passadinha no posto de saúde aqui perto da minha casa, que vocês vão ver a necessidade que o povo brasileiro passa. O apuro que o povo aguarda na fila do SUS. Como eu disse, a minha mãe demorou 2 anos para passar por uma cirurgia. E no dia que vai fazer a cirurgia é cancelada. A pressão subiu. E o outro dia que cancelou, a gente não sabe o porquê. A gente não sabe o porquê. A gente não sabe se o médico não apareceu, a gente não sabe se estava em falta de medicamento, se estava em falta de um aparelho para poder realizar a cirurgia. Eles não falam. Eles não falam. Eu descobri uma coisa. Médico, quando erra, não joga a culpa no outro. Abafam tudo. Um não critica o outro. Um não joga a culpa no outro. Simplesmente abafam. Isso eu aprendi. Aprendi e descobri com alguém. Então, aí a gente aprende o porquê que uma consulta é cancelada, porquê que uma cirurgia é cancelada, enfim.
Está faltando investimento e estrutura na área da saúde, sim, senhora Dilma Rousseff e demais parlamentares, seja governador, seja prefeito, seja deputado estadual, deputado federal, está precisando sim. Se você acha que não está, passa junto com o povão, venha passar junto conosco numa consulta, venha entrar conosco a partir das 4h30, 5 horas da manhã, dentro de um ônibus, ou dentro de um metrô, ou dentro de um trem, dentro de qualquer que seja o meio de locução, o meio de transporte público. Venha para você sentir a diferença, a garra e o sufoco que o povo brasileiro passa aqui nesse Brasil. Tantos bilhões e bilhões de dinheiros investidos, tá entendendo? Mas infelizmente, para onde que vai esse dinheiro? Os governadores, os parlamentares falam, foi investido para tal, mas cadê o resultado disso que a gente não vê? Então, eu bato palma para as pessoas que fizeram manifestação. Eu participei de uma manifestação com muito orgulho, porque faz parte da nossa nação. Nós temos que lutar pela nossa democracia, pelo nosso direito de expressar, e nós lutarmos por nós mesmos. O governo, a prefeitura, o Estado sabe que precisa aumentar o salário do brasileiro. Aumenta o salário e aumenta a refeição. Aumenta o salário, aumenta a condução. Se eles dão de uma mão e tomam com a outra, o que adianta? O que adianta? Eles não conseguem estabelecer, né, o patamar, não conseguem estabelecer aquilo para o nosso sustento. Se aumenta o salário, já se sabe, opa, tudo vai aumentar e tudo fica da mesma forma. O brasileiro, ele recebe de 1 a 2 salários mínimos por mês. Agora eu te pergunto, quanto você acha que ganha um parlamentar? Quantos salários mínimos você acha que ganha um parlamentar? O parlamentar, ele ganha 20, 25, 22, 30, 40 salários mínimos. Faça uma conta de deputados estaduais, federais, governadores, prefeitos e presidente. Faça uma pesquisa na internet, no Google, veja quantos reais eles ganham. Quantos reais eles ganham, quantos milhões eles ganham por ano. Por ano. Você está entendendo? Então vocês façam uma base aí de 25 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, meio milhão, 1 milhão de reais que eles ganham. Ah, mas eles estudaram, tem muita responsabilidade, enfim. Tem uns que nem estudaram, meu filho. O diploma, o certificado foi comprado. Eu e você acabamos elegendo pessoas que não têm estudo, que não têm caráter, que não têm posição, que não têm postura, que não têm palavra, mas está no Senado, mas está no Congresso, está na governança. Por quê? Eu e você estamos agindo de forma errada, estamos votando a pessoa errada. E outra, durante essas manifestações que estamos tendo, pessoas sem terras e até mesmo pessoas que estão reivindicando por melhorias na área da saúde, na área do transporte, na área da segurança e melhorias também em benefícios, aumentar o salário da população. Enquanto nós estamos vendo isso, é uma barbaridade que nós acompanhamos dos nossos governantes, dizendo que está tudo calmo, está tudo normal, o que está sendo pago já está normal, enfim. Nós passamos por cada momento difíceis. Independente de todas essas manifestações, infelizmente, alguns fazem de vandalismo e estragam aquelas manifestações que estão sendo feitas de formas pacificadoras, que estão sendo feitas de formas tranquilas e normal, e que por alguns minutos, algumas horas, acabam levando aí, causando transtorno, né, e levando mais e mais a má fama lá fora para o país. Então o que acontece? Presta atenção no que eu vou te dizer. A você que já fez parte de qualquer que seja as manifestações espalhadas por todo o nosso país. No dia da eleição, 5 de outubro, teremos o primeiro turno. Provavelmente vai para o segundo turno porque os candidatos são fortes. Você que participou das manifestações, você que é contra esse dinheiro que foi gastado na Copa, que deveria ser investido na área da saúde, quando for votar, preste bem atenção. Quem são os parlamentares que estão na frente desse trabalho, dispersando dinheiro, jogando dinheiro fora? Sei que o estádio vai ficar para quem é fanático em jogo, vai ficar para aqueles que para fazerem show, enfim. Mas, gente, é um absurdo o que está acontecendo. Dava para se fazer Copa apenas reformando os estádios que nós temos. Que nós não, o país tem. Que eu não dependo disso, nunca entrei num negócio desse, nem desejo entrar. Mas você que é fanático, você que gosta, beleza. Tá? Minha pessoa.
Então, o que acontece? Quando você for votar, preste muita atenção. Então, não adianta você cair como um leão, você cair como uma leoa em cima do Congresso, em cima do Senado. Não adianta você, sabe, cair em cima. Mas na hora de votar, você vota nos mesmos burros. E você também, automaticamente, passa a ser um burro também. Então, quando for votar, pelo amor de Deus, vote inconsciente. Eu sei que às vezes a gente confia tanto, acredita tanto naquele candidato, e que às vezes ele não cumpre o que ele falou, porque muitas das vezes tem as bancadas opostas, e que aí barra, impede de ele ou de ela executar aquele projeto. Mas tem ocasiões, pessoal, que a pessoa já promete e o nariz cresce visivelmente. A gente percebe, tem gente que não percebe, mas às vezes dá para perceber quando a pessoa fala e que automaticamente você já entende. Bom, isso aí é pegadinha, não vai conseguir exercer, não vai conseguir esse projeto, não vai conseguir levantar, não vai conseguir tirar nem do papel. E quantas das vezes nós já passamos? Já houve muitos outros mandatos onde se fazia e se cumpria. Hoje, se fala e não sai do papel, não sai do papel. Vocês lembram do fura-fila? Nossa, todo mundo queria ver esse fura-fila. Quantos e quantos anos ficou esse fura-fila? O camarada até morreu. Vocês lembram que um camarada ele falou assim: se Pita não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. Eu cumpri esse papel, nunca mais votei nele. E ele está se candidatando nas eleições de novo. E o povo brasileiro votou nele. E ele falou: eu roubo, mas eu faço. Bom, até que é um político meio, entre aspas, honesto. Eu roubo, mas eu faço. Sabe? Tem tanta gente que critica, que apedreja os ladrões, os marginais, os trombadinha, enfim, toda essa classificação de pessoas. Mas sabe o que acontece? Lá no Senado, lá no Congresso, o que mais tem é ladrão. Então eu acho que antes de fazer alguma lei em benefício ou a favor da população brasileira, independente da área da saúde, da área da medicina, da área de transporte, de segurança, a primeira coisa que eles tinham que avaliar era a vida pessoal deles. Porque já ficou comprovado na mídia e em todos os meios de comunicações o quanto políticos roubam. E roubam muito mais do que traficante. Roubam muito mais do que bandido. Roubam muito mais do que qualquer uma outra gangue. E sabe o que mais indigna a sociedade brasileira? É que ele rouba por debaixo dos panos o meu dinheiro, o seu suor. Quando se descobre, ele tem tanto dinheiro, ele fala: eu vou pagar 1 bilhão, vou pagar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Pronto, fica assim resolvido. Ele não vai para a cadeia. Agora, um pai de família, uma mãe de família, que foi no mercado, pegou uma margarina, pegou um pão, pegou um shampoo, pegou uma coisa, seja lá o que for, eu sei que está errado, roubou. É espancado, é esquartejado, vai para a cadeia e passa anos. E não tem ninguém para poder tirar essa pessoa da cadeia. Por que que prefeito, deputados, senadores, por que que presidentes, por que que a bancada política, quando rouba e quando se descobre, não fica na cadeia para a eternidade até cumprir a penalidade? Por que que vocês políticos são melhor do que nós que te elegemos e te colocamos aí nessa posição, colocamos aí nesse nível, e vocês não honram a função que vocês têm? É isso que me deixa indignado, entendeu? Mas a última eleição eu tenho votado e tenho votado consciente e tenho analisado o perfil de um por um. E com relação a essa manifestação, eu já vou dizer logo aqui: o PT já foi muito mais do que esquecido por mim. Não é dessa eleição passada, da retrasada, etc. Mas desde que tornei adolescente, desde que tornei adulto para analisar e pesquisar, todo mundo já sabe que o partido do PT, olha só, é um partido trabalhista, onde põe as pessoas para trabalhar, onde põe as pessoas para levantar o alto astral. Mas, meu amigo, essa palavra trabalhar está dando trabalho, porque o que esse partido rouba, o que esse partido tem de emenda,
e o povo ainda parece que não acordou. Parece que não acordou. Então, não use as manifestações só nesse período de Copa. Use as manifestações também para a eleição. E quando for votar, preste bem atenção. Não vote no mesmo burro que você está fazendo manifestação contra ele ou contra ela. Não vote. Se a outra pessoa não faz o seu potencial, não faz a sua pessoa, sei lá, faz um voto, na minha opinião, faz um voto nulo, anula, mas não deixa o voto em branco. Então, espero que todos analisem, tenham consciência para que o nosso país melhore a cada dia. Até a próxima.